Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giba, professor de redação do curso de Colégio Anchieta, e nós estamos novamente aqui no canal do curso de Colégio Anchieta para trazer para vocês dicas relacionadas à redação para a prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, para esse encontro de hoje, nós selecionamos alguns assuntos. Aliás, eu até gostaria de pedir para você que está nos assistindo nesse momento, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, alguma crítica, sei lá, quiser fazer um desabafo, deixa anotado aí nos seus comentários e mande de preferência perguntas relacionadas à prova de redação. Eu hoje, como eu falei para vocês, selecionei aqui alguns assuntos, alguns temas, para a gente poder conversar, dialogar a respeito, né? Mas volta e meia, né, surgem dúvidas as mais variadas, assim, às vezes o aluno tem até vergonha, de repente, de perguntar na sala de aula, ou de perguntar para o seu professor, e aqui você pode perguntar tudo. A gente sempre fala para o aluno, na hora da sala de aula, na hora de você em que você está treinando, você está praticando, você pode errar à vontade. O que não pode acontecer é você errar no dia da prova. Tá certo, pessoal? Falando nisso, me diga aí como é que tá. Vocês estão escrevendo bastante ou não? Pessoal, a redação é prática, galera. A redação é suor, cara. Sangue, suor e felicidade no final, né? Lágrimas de alegria no dia da aprovação. Porque, gente, encara a redação como, né, um atleta. Ó, tá rolando agora os Jogos Olímpicos, né, lá no Rio, beleza? Pô, você vê um camarada lá conquistando uma medalha, você já parou para pensar quantos anos de esforço ali, de dedicação, de empenho que o cara não teve que, vamos dizer assim, gastar para poder estar naquele lugar? Então, para você chegar onde você quer, que é a Universidade Federal do Paraná, você também vai ter que ralar bastante, né, Pedro? Então, assim, ó, hoje eu selecionei algumas coisas, só lembrando o seguinte, né? Eu já falei no nosso vídeo anterior a respeito disso. As nossas dicas aqui, elas são relacionadas à Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná, ela trabalha com os chamados gêneros textuais, tá? Então, por exemplo, dissertação, carta, resumo, tá? São exemplos de gêneros textuais. A maioria dos vestibulares do Brasil trabalha de que maneira? Trabalha com apenas dissertação. Então, de repente, se você é de uma região diferente do país e tal, vai achar estranho, né? Vai achar esquisitos alguns comentários que a gente vai fazer, mas para quem vai fazer Federal do Paraná já sabe que é assim. Lembrando que a prova de redação, ela acontece apenas na segunda fase, né, do vestibular da Universidade Federal do Paraná, e ela tem 5 questões, pessoal. Ou seja, você vai escrever bastante no dia. Por isso que a gente diz, vai escrevendo em casa, vai treinando, né, para não ficar cansadão no dia da prova lá. Beleza, pessoal? Ó, e claro, são 5 questões envolvendo modalidades diferentes, moçada, tá bom? Ó, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui é com relação às fontes. Fontes de quê, professor? Né? As fontes de leitura. Quando a gente fala fonte de leitura, é para quê? Para criar uma coisinha chamada, repertório. O que é o repertório? É o seu, digamos assim, né, o seu guarda-roupa de informações. Por exemplo, você vai falar, sei lá, sobre violência no trânsito. O que você tem a dizer? Pensou aí? Cara, olha só, né? Se você está muito preso ao tal do senso comum, tenta escapar dele. Aliás, um assunto legal para um próximo vídeo é isso, o senso comum. Gente, o senso comum, ou o chavão, né, como a gente costuma chamar, é um tipo de recurso muito usado por muitos estudantes, mas é o tipo de recurso que não vai te dar uma nota legal, tá? Então tenta escapar do senso comum, vai por aí. Ah, professor, como é que eu faço para escapar do senso comum? Olha só, forma teu repertório, leia bastante coisa. Aí o cara fala assim, ai professor, eu não tenho tempo de ler. Cara, não me enrola, né? Para ficar nas redes sociais você acha tempo, né? Então, você tem tempo para ler também. Ai professor, mas eu não tenho, sei lá, não tenho dinheiro para comprar jornal. Rapaz, nas próprias redes sociais tem vários canais, né, vários links para sites e tal, que trabalham com isso. Sites, né, de revistas bacanas, jornais bacanas, órgãos de imprensa legais, beleza? Então tenta ler o máximo de coisa possível sobre os mais variados assuntos. E gente, tenta ler principalmente texto de opinião, tá certo? Porque isso vai te dar um repertório legal. Porque sabe o que está acontecendo hoje em dia? Repara nas redes sociais, né? Por que muita gente está abandonando as redes sociais? Porque tem um monte de gente dando opinião, só que não tem argumento.
Professor, como é que eu consigo argumento? Criando um repertório, beleza? Como é que eu crio repertório? Lendo um monte de coisa, tá? Então, gente, tenta ler textos de opinião sobre os mais variados assuntos. Outra coisa que é legal para você criar teu repertório, sabe o que é? Assistir aula. Brother, assistir aula de redação, Giba? Claro que não, de todas as matérias. Já parou para pensar? Vai que, né, na tua prova aparece um tema relacionado ao meio ambiente. Bom, você vai usar as informações lá da aula de biologia, você vai usar informações da área de geografia, por que não, né, da parte de história, de repente, você faz um link com a literatura, já parou para pensar? Então, as várias disciplinas, as várias áreas diferentes do conhecimento, né, do conhecimento humano, fornecem para você um cabedal de informações bastante vasto, e muitas vezes o aluno não se toca disso, né? Pessoal, pega uma informaçãozinha aqui, outra ali, tipo, poxa, essa ideia é legal de usar um texto, quem sabe, né? E veja, voltando àquela história que eu estava falando antes, a rapaziada hoje é cheia de opinião, mas vazia de argumentos. E a Federal vai em cima disso, cara. Você tem que mostrar que você tem argumento. Como a gente diz, talvez tenha uma ideia que o cara passe no texto para você que você intimamente não concorda, mas, né, na hora da redação, quem sabe se você concordar com o que está escrito lá, não vai ser legal, entendeu? Ficou confuso? Em breve a gente vai desconfundir você, beleza? Então, ó, muitos alunos perguntam, professor, o que eu tenho que ler, né? Então, leia bons jornais, boas revistas. Ah, meu professor falou que o jornal X é muito ruim. Ah, porque o jornal X tem uma tendência para lado esquerdo, lado direito, lado de cima, lado de baixo. Pessoal, ignora tudo isso. O cara do vestibular, ele vai selecionar um texto, provavelmente, do jornal mais importante do Brasil, da revista mais importante do Brasil. Vocês sabem quais são, né? Esses veículos de comunicação que eu estou falando. Então deixa de lado o preconceito. Tenta ler esses textos de opinião que são publicados nesses veículos aí de comunicação. De repente, ele pinta na tua prova e você lá já leu antes, já está, né, na frente da concorrência, beleza? Então, leia bastante coisa. Leia sites da internet, sites confiáveis, pessoal. Por favor, sites confiáveis. Tem muito site que você olha, você começa a olhar palavras, né, digitadas de forma errada, concordância verbal, nominal, tudo, né, tudo esquisito. Na fala é bonito, né, pessoal? A gente pode errar. Ó, a gente pode errar quando está conversando, tá? Mas na hora de escrever, não. E aí, se você começa a ler um site assim, um monte de coisa errada, você começa a desconfiar. Aí, peraí, algo não está legal aqui, tá certo? Então, procure sempre sites confiáveis, livros didáticos, troque ideia com professores. Se você conhece alguém, né, digamos assim, que manja, por exemplo, sei lá, da área de meio ambiente, como você tem aqui, troca uma ideia com os caras para ver o que eles têm de ideia para te passar, entendeu? Tudo, mas tudo mesmo pode ser usado como argumentação na tua redação, claro, adequando essa argumentação ao tema que o cara vai colocar na tua questão lá, beleza? Ó, as fontes usadas pela Federal para a elaboração de questões. Senhores, jornais, revistas de circulação nacional, tá certo? Vou citar nomes, né? A Folha de São Paulo é a fonte principal da Federal. Disparado é a Folha de São Paulo. Não importa se é a versão impressa ou a versão online, beleza? Nós também temos a revista Veja, tá? Como uma fonte bastante usada pela Federal. Localmente, o veículo de comunicação que a Federal prefere é o jornal Gazeta do Povo, tá? São os três, assim, veículos que mais costumam aparecer. Mas outras revistas variadas, revista Época, revista Isto É, tem um site que aparece de vez em quando lá, que é um site chamado Observatório, né, de Imprensa, que é bem legal, tá? Tem textos de opinião, é legal para você formar teu repertório. Confere lá depois. Faz isso, hein? Promete que vai fazer? Ó, vou cobrar, hein? Beleza? Segue comigo aqui, ó. Direitos humanos. Galera, direitos humanos é um tópico importante para o Enem, mas não é só para o Enem não, em qualquer vestibular, porque, gente, normalmente quando você tem uma prova de redação, é comum aparecerem os chamados temas polêmicos. Claro, todo tema, né, que gera discussão é um tema polêmico, e aí existe aquela rapaziada, né, que tem uma tendência mais extremista, e aí cai em que lugar? Naquela história que eu falei antes, da rapaziada cheia de opinião, mas sem argumento. Geralmente esses caras que não têm muito argumento, os caras acabam indo para ferir os direitos humanos.
Gente, ferir direitos humanos significa nota 0, ok? Então, cuidado, pessoal, isso é muito importante, tanto para federal, quanto Federal do Paraná, Federal de Minas Gerais, Federal do Rio de Janeiro, enfim, Enem, qualquer redação, qualquer instituição, pública ou particular, não fira jamais os direitos humanos. Combinado? Olha só, letra, pessoal, muita gente pergunta assim, ô Giba, que letra que eu uso na prova? Pode fazer letra de forma? Ó, seguinte, existe uma coisa, pessoal, chamado edital, uma coisa chamada edital, tá? O que é o edital? É o regulamento do vestibular, tá entendendo? E lá na parte de redação fala a respeito da letra. Então assim, se não aparecer nenhuma observação dizendo assim, é proibido usar a letra de forma, você vai na boa e faz a letrinha de forma. Ah, eu só sei fazer letra de mão. O nome da letra não é letra de mão, pessoal, é letra cursiva, ok? Mas olha só, se por acaso, vamos escrever aqui, né? Se por acaso você usar a gloriosa letra de forma, você não pode fazer que nem eu fiz aqui, tá vendo? Ó, como assim, professor? Olha aqui, letra grande, letra grande, letra grande. O nome disso antigamente, né, o pessoal chamava de caixa alta. Eu tenho que fazer assim, ó, letra grande, letra pequena, tá? Como assim, professor? Resumindo, você precisa mostrar para o corretor que você sabe diferenciar, tá? Deixa eu trocar o giz aqui, isso aqui ficou pequenininho, né? Ó, você tem que diferenciar letras maiúsculas, tá certo? De letras minúsculas, tá bom? Ó, por exemplo, a gente está aqui hoje em Paranaguá, tá certo? Vamos escrever aqui a palavrinha, né? O nome da cidade, ó, Paranaguá. Que beleza, né, pessoal? Coisa linda. Ó, letra maiúscula, vem ali as outras letras em caixa baixa ou minúsculas. É isso que tem que fazer. Então você não pode fazer tudo grandão assim, porque senão o cara vai corrigir com a redação e vai dizer, nossa, esse cara acho que não conhece as regras de letra maiúscula e letra minúscula. Beleza? Ó, tá tudo dominado agora aqui no negócio de letra, né? Vamos pra frente. Título, pessoal, Universidade Federal do Paraná. Normalmente você não vai colocar título. A gente vai fazer um vídeo, né, em breve, discutindo alguns enunciados que aparecem na prova da Universidade Federal do Paraná. O enunciado é extremamente importante, porque lá no enunciado, o elaborador da questão ele vai te dar uma série de comandos. Faça isso, assim, 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 tá? Se ele quiser que você coloque título, ele vai dizer para você, ó, coloque o título. Se ele não disser nada, você não põe título, beleza? Professor, se ele não pedir para pôr título e eu pôr, eu vou ser descontado? Vai, beleza? Então não dê uma de louco. Se pedir para pôr título, põe. Se não pedir, não põe. Falou? Ó, o repertório, já falei antes, muita leitura, muita relação. Vamos esforçar, pessoal. Ó, faltam 2 meses para a prova da Federal do Paraná. Hoje, no dia da gravação aqui, faltam exatamente 2 meses para a prova do vestibular, para a prova da primeira fase. Se você passar na primeira fase e sei que vai passar, adivinha o que te espera? Prova de redação. E, fechando hoje aqui, a quantidade de linhas. Pessoal, a quantidade de linhas vem lá no enunciado, ok? A federal, ela não costuma trabalhar com limite fechado de linhas. Como assim? Ah, faça um texto com 10 linhas, ou faça um texto com 15 linhas, ou com 5 linhas. Não. A federal geralmente vai usar enunciados do tipo assim, né? Ó, faça um texto com até 10 linhas, que é o mais comum, né? Ó, quando fala assim, até 10 linhas, o que isso quer dizer? Que você pode fazer um texto com 7, 8, 9, né? 7, 8, 9, 10 linhas, até 10. 11 pode? Não, porque vai passar, tá? Outra coisa, né? Outro padrão de enunciado. Faça um texto entre, sei lá, 5 e 7 linhas. Beleza? Então ele já está delimitando, ó, o texto vai ter que ter, obrigatoriamente, entre 5 e 7 linhas. Beleza, pessoal? Ó, quando fala assim para fazer, por exemplo, até 10, se eu fizer umas 5 linhas, professor, tá legal? O que você acha?
Acho que não, né? Por quê? Porque o cara, ele quer ver se você tem repertório, parceiro. Por isso que a gente está falando aqui do negócio do repertório. Tá? É muito importante isso. Então, pessoal, ó, se está pedindo até 10, faça 10. Tenta fazer 10, entendeu? Para impressionar o corretor, beleza? Porque, gente, eu sempre falo para os meus alunos, quem já foi meu aluno já conhece essa frase. O cidadão que elabora a prova, não interessa de que disciplina é, ele não quer te pôr lá dentro da instituição, ele quer tirar você de lá. Então ele joga aquela questão para ver se você manja mesmo da coisa, tá certo? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Vai lá, tiver dúvida, sugestão, crítica, né? Coloca lá no espaço reservado as observações ali do canal, né? Do curso Colégio Anchieta. E antes de terminar o vídeo, poxa, eu não posso deixar de mandar um abraço para o meu colega, meu parceiro de língua portuguesa do curso Colégio Anchieta, que é o professor Rebonato, aquele homem bonito, um homem extremamente elegante, cara. Grande Rebonato, um abraço para você, meu querido. E um abraço também para a professora Veridiane, professora do Colégio Anchieta, também minha colega nas lidas da língua portuguesa. Tá certo? Meus queridos, abraço para vocês. Logo teremos encontro de novo. E fico esperando as observações de vocês, tá bom? Abraço e tchau!